Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 14 de janeiro, terça-feira. Graças a Deus por mais um dia, que Deus te abençoe. Estamos lendo aqui a oração de Jesus, conhecida por muita gente, Pai Nosso, né? O verso 10 do capítulo 6 de Mateus está escrito: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu fiquei pensando de como Deus trabalhou de maneira diferente para trazer o seu reino e a sua vontade no que diz respeito à chamada formação, né, digamos assim, de Israel, e Israel como um reino, como a própria Bíblia intencionava que fosse um reino sacerdotal, e também um governo teocrático, que fosse diferenciado, que fosse um reino completamente abençoado por Deus e abençoador. Essa era a intenção de Deus para com Israel. O que há de melhor, digamos assim, no mundo, na realidade, na existência, é a vontade de Deus, né? Que a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A maioria de nós procura fazer a nossa própria vontade. E eu, pelo menos, já cheguei à conclusão que a vontade do Senhor, na maioria das vezes, não combina com a minha vontade. Eu poderia dar alguns exemplos. Veja só se nós não somos daqueles que gostamos de juntar, né? Mais do mesmo. A gente tem dificuldade muitas vezes de dividir o que a gente considera que lutou para obter. A gente tem dificuldade, mas a vontade de Deus é que a gente divida, é que a gente não fuja de quem está pedindo emprestado, de que a gente seja doador, que seja liberal, que ajude aos pobres, que dê. Jesus chegou a dizer que a melhor coisa é dar do que receber. Essa é a vontade de Deus, mas só por Jesus, ou só com Jesus no coração, é que a gente vai para esse lugar, como diz aí a moçada, de desapego de coisas materiais, de posses e etc. A vontade de Deus é essa, mas não combina com a nossa vontade. E eu poderia falar em qualquer outra área das nossas vivências, que a coisa vai por aí, né? Ou seja, é distinto. Por quê? Porque nós somos seres caídos. Então, o próprio Deus sabe que o que há de mais rico, de mais seguro para a nossa existência é a vontade dele. Não tenha dúvida, ele sabe. Ele sabe que o melhor que o ser humano possa alcançar enquanto experiência, enquanto glória, enquanto honra, enquanto vida, né? Enquanto paz perfeita, é estar dentro da sua vontade, debaixo da sua vontade. Não porque Deus queira fazer de nós robotizados, pessoas robotizadas, não. Mas quando buscamos a sua vontade, a gente experimenta felicidades, segurança, paz, que é o que a maioria não tem, simplesmente porque quer estar nas vibes existentes, né? Porque quer fazer a sua própria vontade, ou porque faz a vontade do pai da mentira. Mas a vontade de Deus sempre foi e sempre será a melhor proposta, né?
não é uma possibilidade entre outras vontades iguais, não. É a perfeita vontade. É, é aquilo que deveria constituir-se o nosso alvo, né? A nossa busca diária. E eu só quero fazer uma comparação de como foi a construção de fazer conhecer a sua vontade em Israel, né? Então começa lá com a questão do Israel patriarcal, a chamada de Abraão, né? E Isaac e Jacó, os patriarcas, de como Deus chamou esses homens para uma caminhada de fé e foi revelando muita coisa ao mesmo tempo, né? O seu caráter, mas também a sua vontade. E chega a altura, quando o próprio Deus tinha dito a Abraão que o seu povo, a sua descendência, ia servir como escravo, né, durante muitos anos no Egito. E ali, quando o próprio Deus redimiu, né, libertou o seu povo do Egito, Deus começou a trazer-lhes implicações de nação, de povo, e a formação, né, dessa noção de nação, de povo e tudo mais. Moisés é uma figura muito importante nessa constituição. Como eu falei, nação, né? Então você tem que pensar aqui nas questões civis, na questão política, na questão de povo mesmo, né? A, a, as famílias de Israel, né? O povo de Israel, que o Senhor dividiu em clãs e tudo mais, fez com que Israel entrasse, né, na história organizado, sem aquelas coisas horrorosas que aconteciam nas vizinhanças de Israel, mas, de alguma maneira, aquele povo, naquela época, misturava muito o governo humano, eu estou falando aqui de coisa civil, de política mesmo, misturava com a sua questão religiosa. E o trabalhar de Deus não foi muito diferente. Quando Moisés trouxe a lei, aliás, os 10 mandamentos, vai para além de Israel e influenciou o mundo inteiro, né? Mas quando Deus traz os 10 mandamentos, toda a lei, ali tinha não só as questões espirituais, o judaísmo, né, dado para Israel, mas também tinha as questões civis. E nas questões civis, inclusive pena de morte, etc., era a vontade de Deus. A lei é boa, né? Nesse sentido, estava tudo certo. E tudo isso para que o povo conhecesse a vontade de Deus e procurasse se alinhar com essa vontade, praticar essa vontade através disso aí. Então, a gente tem toda essa história de Israel para falar disso. Bom, qual é o nosso privilégio e qual é a nossa diferença? Deus também trabalhou. No entanto, na era que chamamos a dispensação da graça, o reino de Deus e a vontade de Deus, ela, como é que eu vou dizer? Se transformou, né? Não num código de doutrinas, ritos e tal, mas em uma pessoa. E todo e qualquer que crê no Senhor Jesus pode fazer a vontade de Deus, antes ainda pode conhecer a vontade de Deus e pode, pelo poder do Espírito Santo, praticar a vontade de Deus, mergulhar na vontade de Deus. Pode orar como Jesus ensinou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então, todo aquele trabalho da antiguidade que eu sintetizei em poucas palavras, e em Jesus, isso acontece, não é mais uma questão de leis civis, sanitaristas, organizacional, né? Que organizava Israel, tanto pensando na peregrinação quanto na terra, que tinha proteção de propriedade, de tudo aquilo que a gente vê lá na lei. A gente não pensa nisso, mas que tudo isso está em Jesus. Porque quando somos de Jesus, toda a vontade de Deus vem para o nosso coração, de maneira que a gente ora e procura fazer a vontade de Deus no poder do Espírito Santo, e é um outro trabalhar, né, de Deus. E o nosso privilégio é esse. E o que a gente pede que venha a nós, está no plural, é que mais pessoas venham encontrar Jesus. Por isso que a proclamação do Evangelho não pode parar, né? Porque à medida, porque não estamos mais falando de um reino político, geográfico, né? Uma organização, estamos falando de um reino espiritual. Então, todas as vezes que alguém crê no Senhor, o reino de Deus é expandido, né? Ou seja, mais uma pessoa vê o reino de Deus, entra no reino de Deus, né? Através do novo nascimento, e passa a fazer a vontade de Deus, que não é mais uma imposição de lei, nada, mas é uma convivência com Cristo ressurreto. Aliás, tudo no Evangelho, o que diferencia de uma série de outras coisas do mundo é que se trata de uma pessoa e não de uma ideia, de uma pessoa e não de uma filosofia, de uma pessoa e não de regras, de uma pessoa e não de uma ética. É essa a diferença, a comunhão com Jesus. Em Jesus, na comunhão com Jesus, conhecemos a vontade de Deus, expandimos o reino, né? E entre muitas outras implicações. Que Deus te abençoe, que essa oração seja feita, assim como os anjos obedecem. É a perfeita ordem que existe no céu. Vamos pedir isso para Deus, para que mais e mais pessoas sejam influenciadas nas nossas relações humanas. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, te louvamos, porque não merecemos, mas conhecemos a tua vontade pela palavra, pelo verbo vivo, Jesus. Conhecemos a tua vontade pelas escrituras sagradas e te agradecemos. E o mais impressionante é que, apesar das nossas falhas, nós desejamos fazer a tua vontade. E também desejamos orar como Jesus nos ensinou, que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha a nós. Oramos assim, Senhor, com gratidão, compreendendo um momento de tanto privilégio que vivemos. Amém.